Bom, então começamos aqui com o primeiro tutorial de Joomla. Até a data deste tutorial, a versão Joomla mais recente é a 2.5.6, que facilitou bastante a vida do desenvolvedor, do usuário de forma geral, com essa atualização automática. Isso sem falar, é claro, da questão segurança, que melhorou muito, né? Mas a atualização automática do Joomla, para quem é desenvolvedor, que é o meu caso, por exemplo, melhorou muito a vida. Então tá aqui, Joomla 2.5.6. No nosso tutorial a gente vai apresentar a criação de uma categoria, um item de menu para ela e o artigo. A categoria vai ser um container, né? A gente vai criar um tópico para que esses artigos relacionados a ele estejam agrupados. O item de menu, é claro, vai ser uma forma mais fácil do usuário acessar um conteúdo específico que ele esteja procurando lá no teu site. Então você já vai indicar automaticamente para esse usuário qual é aquele conteúdo, né? Quais são os artigos relacionados a ele. No nosso caso vai ser aqui só teste mesmo, só exemplificando como é que funciona. Claro que eu imagino que vocês já saibam como isso funciona na parte do front-end, né? Que é a parte que o usuário que entra no site vai ver. Aqui a gente está na área administrativa, é claro, né? No back-end do site. Então nós temos que começar, é claro, pela criação da categoria. Nós temos duas opções, ou aqui em conteúdo, gerenciador de categoria, nova categoria, ou aqui em gerenciador de artigos, que é o caminho mais longo, que é o que a gente vai seguir, é claro. Tem que mostrar o caminho mais longo primeiro, para depois a gente mostrar o caminho mais curto, claro, né? Nós temos aqui todos os artigos já publicados nesse site especificamente. E a gente vê que nós temos opções: artigos, categorias, artigos em destaque. Artigos em destaque são aqueles que estão lá na página inicial. A gente define se ele vai estar na página inicial ou não aqui em destaque. Então, nós temos dois aqui que estão lá na página inicial, o restante não está. Basta clicar aqui que coloca ou remove a página inicial. Mas o que nos interessa agora é categorias. Por sua vez, criar uma categoria nova. Aqui todas as categorias que a gente já tem, as que estão publicadas ou não. Criar uma nova a gente cria aqui. Aqui a gente cria uma categoria nova. Ou aqui, como já falei. Clicar em conteúdo, gerenciador de categorias, nova categoria, é o mesmo que clicar no novo aqui. Então nós temos o mesmo efeito por um atalho ou pelo caminho mais longo. Vocês já viram aqui o atalho, nós vamos por aqui pelo caminho mais longo. Aqui tem o mesmo efeito. Então nós temos a nossa tela da criação de nova categoria. Nós não vamos nos aprofundar muito nela não, só na criação mesmo de uma nova categoria aqui. Primeiro a gente tem que dar um título para ela, é claro, né? Nesse nosso caso aqui vai ser testes mesmo. Aqui ele está perguntando se essa categoria tem um pai ou não. Se a gente definir um pai para ela, vai significar que essa categoria é uma subcategoria dessa selecionada. No nosso caso, a gente não quer que ela seja subcategoria nenhuma. O estado dela: publicado, despublicado, arquivado, lixeira. Publicado vai ser para que ela seja exibida para o usuário quando ele entrar lá no front-end, que é o site propriamente dito. Então, se ele está publicado, o usuário vai ver. Se ele está despublicado, não vai estar sendo exibido lá no front-end. Se ele está arquivado, é porque ele já foi usado, já não precisa mais, pode ser uma promoção, algo do gênero. Se ele está na lixeira, porque ele foi excluído, né? Nível de acesso público, qualquer um pode ver. Nível de acesso registrado só para usuários registrados no site. Nível de acesso especial só para usuários que são administradores do site. No nosso caso aqui a gente vai deixar público, a gente quer exatamente que todas as pessoas que acessem o front-end estejam vendo, né? Novamente falando, a área administrativa só para quem é usuário administrativo. O site propriamente dito a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho. Então demos um título, vamos dar uma descrição para ele aqui, bem breve mesmo.
Tá lá a descrição. Se eu clicar em salvar aqui na opção de publicação, criado por qual usuário, ele vai salvar como usuário que eu estou logado. Que não é a minha intenção nesse momento, mas pode ser. Poderia ser, não, isso não faz diferença. Mas eu quero escolher que o criador desse site foi esse usuário aqui. Tá. Opções básicas, não tem muito. Se você não vai, eu acredito que ninguém vai querer colocar uma imagem para uma categoria. Não vejo utilidade nisso. E metadados sim que tem alguma utilidade. Nós temos descrições e palavras-chave que são utilizadas pelos buscadores da web, né? Como o Google, Yahoo, Bing, enfim. Né? A descrição não necessariamente precisa ser a mesma, tá? Você pode colocar uma outra descrição, as palavras-chave, palavras que tenham a ver com essa categoria, claro, né? Eu não vou colocar nada porque essa é só um teste. E aqui o autor, é claro que você que está editando, provavelmente você vai colocar o mesmo que está aqui. Tá? Então vamos salvar aqui só para ver como ela fica, não vai mudar muito não, só o apelido que vai ser gerado automaticamente, está lá. O apelido é como ele vai gravar isso no banco de dados. Tá? No banco de dados a gente não vai poder ter espaço, caractere especial e tal. Então isso já vai ser automaticamente letra maiúscula também, a gente está vendo aqui que ele automaticamente já passou para low case, para caixa baixa. Então tá aqui. Eu vou uma data aqui também legal. Tá, então tá aqui, tá criado a nossa categoria. O próximo passo agora é a gente criar um item de menu para ela. Um item de menu, cliquei no fechar ali, um item de menu é claro que a gente já sabe que é aquele linkzinho que vai levar até a categoria, né? Então nós vamos aqui em menu, nesse nosso site aqui até o momento nós estamos com o menu principal mesmo. Vamos adicionar um novo item de menu aqui. Eu vou dar o mesmo nome para ele da categoria para facilitar a localização e porque não tem muito motivo para que seja diferente numa categoria de testes, né? Primeira coisa que a gente vai escolher é o tipo de item de menu. A gente vai ver que tem várias opções aqui. Só que nesse caso específico eu estou procurando que seja um link para aquela categoria. Então a gente vai aqui, ó, em categoria como blog, para aquela categoria específica. Então a gente vai categoria como blog, que vai dar a opção da gente apontar para aquela categoria em específico, como para qualquer outra categoria, claro. E é aqui que a gente vai selecionar qual categoria que a gente está buscando como link. Olha aí, ó. Nós temos todas as categorias, inclusive as descategorizadas. Nós vamos aqui para aquela categoria que a gente selecionou, que a gente acabou de criar, para que ela esteja linkado lá no nosso item de menu. Vamos dar um título para ele, vou dar o mesmo título anterior. Nós temos aquelas mesmas opções, ó, publicado, nível de acesso público, qual a localização dele, né, se ele, em qual menu. Nesse nosso caso a gente só tem um mesmo. Item paz, se ele vai ser um submenu de alguma coisa, nesse caso não, que ele seja um menu principal. Tá? Então, praticamente, para se criar um item de menu, só o que você precisa é isso mesmo. Nós vamos aqui salvar e fechar, que a gente já sabe que o apelido vai ficar em letra minúscula. Salvamos e fechamos o item de menu, ele está lá criado direitinho. Tá aí aqui. Tá? Se nós formos visualizar no site agora, a gente vai ver que ele já está aqui, ó, e já está apontando para a categoria testes. Pô, mas não apareceu nada. Claro que não apareceu nada, a gente não criou um artigo, nenhum artigo dentro dessa categoria testes, né? Então a gente vai criar o artigo agora. Agora a gente vai aqui no conteúdo, iniciador de artigos, novo artigo. Vou criar um novo artigo para aquela categoria testes. Então já vamos selecionar a categoria testes aqui, ó. Pronto. A gente já sabe que esse artigo vai estar lá dentro da categoria teste. Vou pegar um texto Lorem Y clássico. Vou pegar ele aqui, ó, quer ver? Reticências. Fica bem bonito.
Pegar o texto Lorem Y clássico, que é utilizado justamente para testes, que é o que a gente precisa. Tá lá o título para ele. Eu vou pegar o texto Lorem Y aqui. Tá lá. Nós temos o texto Lorem Y, aqui você tem a formatação, né? Temos texto, título, já selecionamos a categoria para ele, o estado está publicado, o nível de acesso público para que todo mundo possa ver. Em destaque, sim ou não, vai definir se ele vai estar na página inicial ou não. Nesse caso aqui é claro que não, né? É só um teste. Se você colocar sim, ele aparece lá na página inicial do site, idioma todos. No nosso caso aqui nós temos inglês e português, só estamos usando o português de passagem que eu adicionei. Vamos selecionar um autor, novamente aquele mesmo quesito, né? Estou selecionando um autor diferente do usuário que eu estou logado. Se eu não quisesse isso, era só clicar em salvar, sem modificar nada. Agora nós temos uma parte importante aqui, ó, que é imagens e links. Eu estou usando o WidgetKit nesse site, então para que a gente não tenha nenhum conflito entre o WidgetKit e esse artigo, o Joomla oferece essa opção que é fantástica. Você define uma imagem de introdução, que a gente já vai explicar o que é a imagem de introdução e a imagem do artigo. Isso não gera conflito, porque a imagem não está aqui no artigo diretamente, ela está sendo linkada ao artigo, isso é uma maravilha. Se você colocar a imagem direto lá, antes do Leia Mais, ele vai colocar essa imagem aqui e vai desconfigurar o nosso WidgetKit. Então vai te dar muito mais trabalho do que você simplesmente colocar a imagem por aqui. Isso facilita muito a vida. Eu vou até duplicar o texto para que a gente entenda como funciona o Leia Mais. Uma nova linha, tá aí o texto, certo? Então aqui no final onde a gente deseja que esteja sendo exibido na introdução, a gente clica no Leia Mais. Então, da linha pontilhada vermelha para cima vai ser a introdução, da linha pontilhada para baixo vai ser o artigo completo após o usuário clicar no link Leia Mais. Certo? Então, introdução, artigo completo após o usuário clicar no Leia Mais. Na introdução a gente vai colocar uma imagem. Colocar uma imagem aqui, basta copiar o URL da imagem, que é o endereço dela, né? O URL a gente sabe que é esse endereço cá em cima. Então, lá na barra de endereço lá, que vocês não estão vendo porque eu não coloquei para isso ser exibido na imagem. Então, para exibir a imagem, a gente precisa copiar a URL da imagem, que é o endereço da imagem, com o botão direito na imagem, copiar o URL da imagem, e vamos colar ela aqui, ó. Imagem de introdução, que é antes do usuário clicar no botão Leia Mais, assim, ó, né? Então vamos aqui, selecionar a imagem, vamos colar o endereço dessa imagem aqui, com o botão direito colar, que a gente copiou lá previamente. Vamos dar um inserir nela. Aqui eu vou pegar o título dela e colocar como texto alternativo, inclusive como legenda. E nós já definimos a imagem para a introdução. Poderia ser exatamente a mesma coisa aqui para a imagem do artigo, mas vamos pegar uma outra imagem. Só para exemplificar que necessariamente não precisa ser a mesma imagem. Você pode colocar outra. Então nós vamos aqui, ó, copiar o endereço dessa outra imagem, copiar o URL da imagem. E vamos colocar como imagem do artigo, ou seja, a imagem que vai ser exibida depois que o usuário clicar no botão Leia Mais lá na front-end, uma outra imagem, mas poderia ser a mesma também, fica a cargo. Vamos colar aqui na URL da imagem aquele endereço que a gente copiou, dar um inserir. Novamente eu vou dar o mesmo texto para texto alternativo e para legenda, só para facilitar as coisas. Então vamos salvar ele aqui. Tem novamente a opção de metadados lá, que a gente sabe que é para busca para facilitar a busca, a localização desse artigo nos buscadores. Mas vamos voltar para cá, para imagens e links. Vamos salvar ela aqui e vamos dar uma olhada
em como é que ficou. Depois a gente vai voltar. Tem mais umas coisas que eu quero mostrar aqui ainda. Aqui, ó, tá salvo. Eu dei um apelido lá, ó, sem espaço, tirou o caractere especial, botou minúsculo. Ficou uma maravilha e a gente vai ver aqui como é que ele tá. Agora sim, nós temos um artigo com a imagem introdutória, que é essa primeira aqui, ó, a imagem de introdução é essa primeira aqui. E quando a gente clica no botão Leia Mais, aí nós temos o artigo completo e a outra imagem. É fantástico isso. Facilita muito a vida do desenvolvedor essa troca. Mas e se eu quiser botar mais imagens aqui? Então, se eu quiser botar mais imagens aqui, a gente vai pegar a imagem primeiro que a gente quer. Vamos ver qual imagem vou botar. Imagem legal aqui. Ah, que imagem legal. Então quero essa imagem aqui lá. Copiar o URL da imagem. E aqui no artigo. Então, Enter. Pulei uma linha. Olha aí. Vamos inserir uma nova imagem. Colar o URL dela. Colar. Dar uma descrição aqui. Eu vou botar teste 1 mesmo. E vou alterar o tamanho dela aqui. Você vê aqui que ela está automaticamente, quando eu alterar a largura ou a altura, ela vai mexer, né? Eu alterei a largura, ela vai mexer na altura, eu alterei a largura, ela vai mexer na altura. Nesse caso, como é 400 400, eu vou botar 200. Então vai ficar a mesma coisa nos dois, né? Mas ela faz isso automático desde que essa opção aqui esteja marcada. É que ela não deixa distorcer a imagem. Dá um inserir na imagem, olha lá que beleza, já está a imagem lá. Maravilha, né? Mais um Enter aqui, vou colocar uma outra imagem embaixo dessa. Essa é uma imagem que não fosse assim tão quadrada, essa 400 400 também. Quero uma que seja mais comprida. Deixa eu ver, vou botar você aqui. Ah, aí, ó. Essa não é 400 400. Então nós vamos pegar aqui a URL da imagem novamente. Pegamos a URL da imagem. Vamos inserir novamente outra imagem. Tá. Botão direito, colar, precisa ser colar sem formatação não. Teste 2. Para a descrição da imagem, teste 2. O título da imagem, vou vir aqui, vou trocar para 200. Tá lá. Automaticamente ele muda a altura. Mudei a largura para 200. Ele muda a altura automático. Então inserir. E eu fiz na altura e não na largura. A intenção é mudar a altura, né? Então, ótimo, a gente já vê aqui como é que muda. Clica nela. Volta aqui. Aqui está 200 por 200, tá certo, né? Então cancela isso aqui. Aqui eu não quero mudar o raio da altura dela, eu quero mudar o raio da largura. Então cliquei nela, volto no botão, aparência, 200 é aqui, ó, na altura, na largura. Aí, ó, aí ficou bonitão. Salvo novamente e a gente já vai ver como é que ficou. Vamos voltar tudo. Aí nós temos aqui a introdução do artigo. Você vê que não está aparecendo nada porque tudo aquilo que a gente fez alteração, inseriu novas imagens e tal, tá depois da linha vermelha pontilhada que define o Leia Mais. Então a introdução só aparece da linha pontilhada para cima e o restante do artigo para baixo. E aí a gente pode colocar imagem, tudo mais o que quiser. Interessante é colocar só texto aqui na parte de cima, que é a parte de introdução realmente.
Vamos clicar no Leia Mais e a gente já vai ver o artigo completo com as imagens adicionadas aqui, ó. Tá? Então é isso aí, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.